Assim como na lógica proposicional, nós temos também o princípio da indução sobre as fórmulas. Ora, mas como a gente fez duas definições indutivas, quais sejam? A primeira, uma definição indutiva sobre os termos, para depois, a partir dessa definição indutiva, a gente ter a definição indutiva sobre as fórmulas, nós iremos ter duas propriedades de indução, né? duas possibilidades de indução. A primeira delas, a indução sobre os termos, e a segunda, a indução sobre as fórmulas. Tá? Então, a gente vai dizer que qualquer termo T ele tem uma determinada propriedade A, né? Se acontecer o quê? Primeiro, todas as variáveis têm essa propriedade. Segundo, todos os símbolos constantes também têm essa propriedade. Terceiro, se eu pegar qualquer símbolo funcional de aridade n, ou seja, qualquer símbolo funcional que tenha n argumentos, e eu assumir que eu tenho n termos com a propriedade A, ou seja, a propriedade, o termo T1 tem a propriedade A, o termo T2 tem, o termo Tn tem. Tá? Então, se eu assumir que isso vale, é porque eu tenho que demonstrar que meu símbolo funcional de aridade n aplicado aos seus termos também tem a propriedade de ser A. Tá? Aqui, pessoal, é bem semelhante ao que a gente fez na lógica proposicional. Se eu quisesse mostrar que todo símbolo, todo termo, né, tem um número de parênteses par, né? Então, a gente vai fazer uma demonstração por indução nos termos, né? Então, vamos lá. A gente teria o caso base 1. Quem é o caso base 1? As variáveis, ou seja, para todo x pertencente às variáveis, quantos parênteses eu tenho? Tenho 0 parênteses, certo? Ou seja, e 0 é um número par. 2. Para todo símbolo constante, ou seja, todo símbolo constante, quantos parênteses tem num símbolo constante? Nenhum. Tem quanto? Tem 0. 0 é o quê? É o número par. Né? Agora, 3. O nosso caso indutivo, ou seja, eu assumo que T1 tem um número par. Eu assumo, por exemplo, né, que o T2 tem um número par, tá? E assumo, por exemplo, que existe uma função multiplicação de aridade 2, né? Ora, o símbolo que é a multiplicação de T1 por T2 tem quantos parênteses, pessoal? Ora, tem um parênteses abrindo, um parênteses fechando, 2, mais o número de parênteses que aparece em T1, né? Ou seja, parênteses de T1, mais o número de parênteses de T2. De T2, né? Ora, se esse era um número par e esse era um número par, somado a 2, isso aqui é o quê? É um número par, tá? Então eu fiz só um resumo aqui, mas é aquela mesma provinha, né? Aquela mesma ideia de demonstração por indução que a gente fez na lógica proposicional. O que muda? É que a nossa base aqui, no caso dos termos, são as variáveis e as constantes, e o caso indutivo, né, são os símbolos funcionais e as hipóteses de indução equivalem para os termos T1 até Tn. Tá? E aí eu tenho que mostrar que vale a propriedade A para f de T1 até Tn. Certo? Então essa é a ideia. A mesma coisa, né, para fazer uma indução sobre as fórmulas. Agora, quem são as fórmulas mais simples? Se eu quero provar que uma propriedade vale para todas as fórmulas, eu tenho que dizer que todas as fórmulas mais simples valem. Ora, quem são as fórmulas mais simples? São os símbolos predicativos aplicados aos seus termos e a igualdade entre dois termos. Então, eu tenho que mostrar, né, que a propriedade vale para quaisquer RT1 até Tn e a igualdade entre T1 e T2. Tá?
E depois, né, eu tenho os meus casos indutivos, que dizem, ora, eu assumo que φ vale, então eu tenho que mostrar que não φ vale, ou seja, isso aqui é a nossa hipótese de indução. E o que a gente quer provar é que não vale para não φ, né? Exatamente igual na lógica proposicional. No caso dos conectivos binários, eu tenho duas hipóteses de indução. Quais são? Que a propriedade A vale para φ, vale para π, e eu tenho que mostrar que ela vale para quem? Φ quadrado π, certo? Então, exatamente como a gente viu em lógica proposicional. Em lógica de primeira ordem, eu tenho também quantificações. Então, se a propriedade vale para φ, eu tenho que mostrar que ela vale para todo x, φ. E tenho que mostrar que ela vale para quem? Existe x, φ. Tá? Então, o que muda, pessoal, nesses casos, né, de indução sobre termos, indução sobre fórmulas, é que a gente tem mais casos a observar. Mas a ideia, né, ela é a mesma daquela da lógica proposicional, que no fim das contas é a mesma que a gente viu dos números naturais, né, com o sucessor. Tá? Essas ideias elas são, na essência, a mesma coisa. Bem, aqui é só um exemplo, né, de como é que eu mostraria que o símbolo vazio não é um termo, tá? Ou seja, eu tenho a propriedade aqui é que um termo ele não tem um símbolo vazio. Aí o que, que eu tenho que ver? Ora, se x é uma variável, né, que é um dos termos mais simples, o x não é vazio, né? Se o c é um símbolo constante, tá? Então ele também não é vazio. E se f de n, né, de T1 até Tn é um termo, isso aqui também não é vazio, tá? Aqui eu nem precisei fazer uma prova por indução, tá? Apesar de eu ter feito sobre a estrutura delas, né? Eu fiz assim, a própria indução, mas eu não precisei usar a hipótese de indução, né? Porque basta olhar que o f de n não é vazio e eu estou assumindo que ele é termo. Bem, agora a gente vai definir um conjunto de definições recursivas, tanto sobre os termos como sobre as fórmulas. Então, eu posso querer, por exemplo, saber qual é o tamanho, né, ou a complexidade de um termo T. Então, quantos símbolos aparecem num símbolo constante? Aparece 1. Quantos símbolos aparecem numa constante C? Só a própria C, 1. Quantos símbolos aparecem no termo f de n de T1 até Tn? Ora, eu sei que f de n é 1. E sei chamar recursivamente para calcular o tamanho de T1 até Tn. Ou seja, eu chamo recursivamente para calcular o tamanho de T1, né, até o Tn. E somo todo mundo. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o tamanho de x vezes y, tá? Quem era isso aqui? Ou seja, quem é o tamanho disso? Aí, quem é o tamanho disso? Primeiro, é a multiplicação 1 mais quem? O tamanho do primeiro termo, que é x, mais o tamanho do segundo termo, que é quem? Y. Ora, eu teria quem é o tamanho de x? É 1. Quem é o tamanho de y? É 1. Logo, isso aqui seria quem? Seria 3. Tá? Aqui eu usei duas variáveis, mas eventualmente eu poderia ter usado um símbolo constante E. Né? Aqui no nosso exemplo, a multiplicação de x por E. Quem é o tamanho da multiplicação de x por E? É a multiplicação que é 1, mais o tamanho de x, mais o tamanho de E. Ou seja, isso é 3, certo? De novo, eu podia ter outra expressão, a multiplicação de x por E com y, né? Poderia querer saber o tamanho disso. Ora, quem é isso aqui? Quem é o tamanho disso? É 1, que é o da primeira multiplicação, mais o tamanho de multiplicação de x por E, mais o tamanho de y, né? Isso aqui é 1, isso aqui eu já calculei ali que é 3, né? E o tamanho de uma variável é quem? É 1. Logo, isso tudo aqui é igual a quem? 5. Tá? Então, notem que eu consigo fazer definições recursivas, né, sobre os termos. Né?
Por que eu consigo fazer isso? Porque a gente fez uma definição a partir de caso, a partir de uma definição, a partir de regras de formação bem formadas para os termos. Tá? Ou seja, a gente fez aquela nossa definição indutiva. Bem, a gente pode ter também, né, uma fórmula para calcular o tamanho de uma fórmula, agora não só sobre um termo, mas sobre o tamanho de uma fórmula. Aí lembrando, quem são as fórmulas mais simples, saber se um símbolo predicativo, ou seja, uma relação, ela é uma fórmula ou a igualdade entre dois termos. Né? Então, qual é o tamanho de R de T1 até Tn? Ora, é 1, que é o R, mais o tamanho de T1 mais o tamanho de T2 até o tamanho de Tn. Notem que a minha função agora, né, que calcula o tamanho de uma fórmula, usou a função que calculava o tamanho de termos, que a gente definiu recursivo há pouco. Tá? Qual é o tamanho de uma fórmula? T1 igual a T2 é 1, que é do símbolo de igualdade, mais o tamanho de T1 mais o tamanho de T2. Qual é o tamanho de uma fórmula não φ, ou seja, de uma fórmula negada? É 1 mais o tamanho de φ. Aí aqui a gente tem a nossa recursão em cima das fórmulas. Né? Os dois primeiros eram o caso base e esse caso aqui é o caso da negação. A mesma coisa para o conectivo binário, ou seja, qual é o tamanho de φ quadrado π, onde quadrados são todos os conectivos binários, é o quadrado, que é um símbolo, mais o tamanho de φ, mais o tamanho de π. Tá? Por fim, os quantificadores se convenciona, tá? Apesar do para todo e x serem dois símbolos, o para todo e a variável x, a gente se convenciona que isso tudo seria só um símbolo. Tá? Então, quando a gente fala do tamanho da fórmula, a gente fala o para todo x é 1 mais o tamanho de φ. A mesma coisa para o y. Certo? Então, por exemplo, se eu quero, né, calcular qual é o tamanho, certo, da multiplicação de x por e igual, né, a y. Tá? Quem é esse tamanho? Ora, é o símbolo da igualdade, 1, mais o tamanho da multiplicação de x por e mais o tamanho de y. Ora, a gente já calculou, né, no slide anterior, qual é o tamanho da multiplicação de x por e, que é quem? 3. A gente também já calculou do y, é 1. Logo, isso tudo aqui é quem? 5. Tá? E a gente pode ter também fórmulas com quantificação, né? Ou seja, para todo x, a multiplicação de x por e é igual a x, aqui no nosso axioma 2 da teoria dos grupos, né? Ou seja, eu tenho para todo x 1 e vou calcular depois, né, o tamanho da minha fórmula, multiplicação de x por e é igual a x. Aí agora, né, eu preciso calcular a multiplicação de x por e, isso aqui é quem? É o símbolo de igualdade, 1, mais o tamanho da multiplicação de x por e, mais o tamanho de x. Né? E aí a gente já calculou essas coisas, né? Isso aqui é 3, isso aqui é 1, portanto, no total eu tenho tamanho 6. Assim como em lógica proposicional, se a gente quiser, né, a gente pode fazer funções que não são apenas sobre números, né? Pode fazer sobre conjuntos, né? Então, o nosso exemplo do conjunto de subfórmulas que a gente fez da lógica proposicional, aqui a gente pode ter a versão dele da lógica de primeira ordem, né? O que muda? Muda simplesmente os casos, né? Que na lógica de primeira ordem, a gente tem dois casos base e os quantificadores. Mas a ideia é exatamente aquela que a gente viu na lógica proposicional. Ou seja, quantas subfórmulas, qual é o conjunto de subfórmulas de uma fórmula atômica que é R de T1 até Tn? Ora, é o conjunto unitário que tem somente essa fórmula. Qual é o conjunto de subfórmulas de T1 igual a T2? É o conjunto unitário que tem a fórmula T1 e T2. Qual é o conjunto de subfórmulas da fórmula não φ? Ora, é a fórmula não φ
união com as subformas de φ. Ou seja, eu chamo recursivamente para calcular quem são as subformas de φ, isso me dá um conjunto e eu faço a união disso com o conjunto unitário não φ, que é a forma. Tá? Isso aqui é exatamente como a gente fez lá na lógica proporcional. No caso do conectivo binário é a mesma coisa, ou seja, quais são as subformas de φ quadrado π É a fórmula φ quadrado π união com as subformas de φ, união com as subformas de π Por fim, né, os quantificadores para todo existencial, né, ou seja, se eu quero saber quais são as subfórmulas para todo x∈φ, eu tenho a fórmula para todo x∈φ e tenho que unir isso, esse conjunto unitário, com as subfórmulas de φ. Da mesma forma para o existe x∈φ. Tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, né, fazer o conjunto de subfórmulas, né, de a multiplicação de x por e é igual a y, né, e sei lá, uma outra fórmula aqui. X é igual a E, né? Essas duas fórmulas, tá? A conjunção dessas duas fórmulas. Ou seja, quem são as subfórmulas disso aqui, tá? Isso aqui quem é? Primeiro seria uma fórmula que tem ela toda, a multiplicação de x por E é igual a y e x é igual a E. Seria essa fórmula toda. União com quem? Com as subfórmulas da multiplicação de x por E igual a y. União com a subfórmula de x é igual a E. Tá? Aí isso aqui, né? É a própria fórmula, ou seja, é um conjunto unitário que tem a multiplicação de x por E igual a y. Isso aqui é a própria fórmula, ou seja, x é igual a E. E por fim, o que eu faço? A união dessas três fórmulas, né? Então, vou botar para cá, certo? Ou seja, é o conjunto que tem quem? A multiplicação de x por E igual a y e x é igual a E, vírgula, a multiplicação de x por E igual a y, vírgula, x igual a E. É o conjunto que tem essas três fórmulas. Aqui um outro exemplo, né? Ou seja, para todo x, a multiplicação de x por E é igual a x. Ora, isso aqui primeiro é a fórmula do para todo, então eu vou repetir essa fórmula no conjunto de subfórmulas e mandar chamar recursivamente para a subfórmula φ, que é quem? A multiplicação de x por E igual a x, tá? Aí, de novo, para eu calcular quem é essa fórmula aqui, eu chamo a subfórmula, que é a própria conjunto unitário, a multiplicação de x por E igual a x. Depois faço união com esse conjunto e tenho esse final. Agora a gente vai precisar, na semântica, de algumas noções sobre variáveis de termos e as variáveis livres de fórmulas, tá? Então essas noções a gente vai precisar mais adiante quando apresentar a semântica. Então, vejamos aqui. Quais são as variáveis que acontecem em um dado termo? Bem, se eu olhar para um termo, né, x, onde x é uma variável, então, quais são o conjunto de variáveis que aparece no termo x? Ora, o próprio x, o conjunto unitário que tem x. Quais são as variáveis que aparecem no constante c? Nenhuma, porque não tem, o c é uma constante, não é uma variável. Então, esse conjunto é quem? É o conjunto vazio. Ora, se eu tenho, né, um símbolo funcional com aridade n, ou seja, com n argumentos t1 até tn, quais são as variáveis que aparecem nele? Bem, f de n não é uma variável, então não tem nenhuma variável aqui, mas em cada um dos termos eu posso ter variáveis. Então, o que eu faço? Chamo recursivamente para calcular as variáveis de t1 até as variáveis de tn e depois faço a união de todo mundo, tá? Então,
quem são as variáveis da multiplicação de x por y, né? Quem são essas variáveis nesse termo, tá? São as variáveis que acontecem em x, união com as variáveis que acontecem em y. Ora, quais são as variáveis que acontecem em x? Somente a x. Quais são as variáveis que acontecem em y? Somente a y. Eu faço a união dessas duas coisas, então eu retorno quem? X e y. Um outro exemplo, eu calcular as variáveis de x multiplicado por y, né? Eu tenho que calcular as variáveis de x e calcular as variáveis de e. Ora, as variáveis de x é o próprio conjunto unitário x, e e, como é um símbolo constante, isso retorna um conjunto vazio. Logo, as variáveis que aparecem na multiplicação de x por e têm apenas o conjunto unitário x. Agora a gente pode fazer a definição de variáveis em fórmulas. Ou seja, se eu tenho uma fórmula que é um símbolo predicativo R com os seus termos T1 até Tn, né, quais são as variáveis que aparecem nele? São as variáveis que aparecem nos termos T1, as variáveis que aparecem no termo T2, até o termo Tn e a união delas. Por quê? Porque o R não é uma variável, então eu só tenho, né, as variáveis que podem aparecer em T1, união com as variáveis que podem aparecer em T2, até um dado Tn, certo? Quais são as variáveis que aparecem em T1 igual a T2? São as variáveis que aparecem em T1, união com as variáveis que aparecem em T2. Tá? Notem que aqui, para definir as variáveis de uma fórmula, o que a gente fez? A gente usou a definição de variáveis de termos, né? A definição recursiva que a gente fez no slide anterior. Se eu quero saber quais são as variáveis da fórmula não φ, ora, a negação não é uma variável, então eu só posso ter variável nas fórmulas φ. Então eu chamo recursivamente a minha função para var de x. Tá? Quais são as variáveis de uma fórmula φ quadrado π São as variáveis que acontecem em φ, união com as variáveis que acontecem em π. Quais são as variáveis que acontecem na fórmula para todo x φ? Ora, eu sei que no para todo x tem uma variável, então eu tenho o x como uma variável, união com eventualmente as fórmulas que podem aparecer em φ, ou seja, é x união com as variáveis de φ. E a mesma coisa para o existencial. Tá? Então, o para todo, né, as variáveis que acontecem na fórmula para todo x, a multiplicação de x por e igual a x, né, são as variáveis que aparecem para todo x, que é a x, união com as variáveis que aparecem na fórmula, a multiplicação de x por e é igual a x. Tá? Ora, aí eu continuo calculando. Quem são as variáveis que aparecem numa fórmula que é igualdade? São as fórmulas que aparecem no primeiro termo, as variáveis que aparecem no primeiro termo e as variáveis que aparecem no segundo termo. Tá? Quais são as variáveis que aparecem no termo multiplicação de x por e? São as variáveis que aparecem no primeiro termo com as variáveis que aparecem no segundo termo. E quem é a variável de x é o próprio conjunto x. Ora, quem é a variável de x é o próprio x de um símbolo constante é o vazio, e depois eu tenho a união de x com x com x, como a gente está lidando com o conjunto, é o próprio x, ou seja, só aparece a variável x aqui. Tá? Aqui o que a gente está fazendo, pessoal, é seguindo aquela nossa definição de cálculo de forma recursiva. Tá? Agora, um conceito importante, né, que a gente vai precisar é o conceito de variáveis livres. O que é uma variável livre intuitivamente? É uma variável que acontece numa fórmula que não está no escopo de uma quantificação. Ou seja, não há um para todo x para aquela variável. Não é x. Ou seja, ou não tem um existencial. Ou seja, ela não está quantificada nesse escopo. Tá? Então, como é que a gente calcula isso? Bem, para eu saber quem são as variáveis livres de uma fórmula R de T1 até Tn, como eu não tenho nenhum quantificador, são as variáveis que eventualmente podem acontecer em T1 até Tn, certo? Da mesma forma, para a igualdade entre dois termos, isso não é um quantificador, então são as variáveis que aparecem em T1 com as variáveis que tem em Tn,
certo? Então aqui notem que eu estou usando a nossa definição de variáveis de termos, tá? Então quais são as variáveis livres que acontecem na fórmula R de T1 até Tn? São as variáveis que acontecem nos termos T1, união com as variáveis que acontecem até o meu Tn, tá? Igualdade de termos, a mesma coisa. Quais são as variáveis livres que acontecem na fórmula não φ? Ora, são as variáveis livres que acontecem em φ, porque não é uma variável. Da mesma forma para os conectivos binários, né? Quem é o conjunto de variáveis livres de φ quadrado π. São as variáveis livres que acontecem em φ com as que acontecem em π. Agora, se eu tenho uma quantificação, né, para todo x φ, quem são as variáveis livres, ou seja, as variáveis que não estão no escopo de um quantificador? Bem, são todas as variáveis livres que acontecem em φ, menos quem? Menos a que acontece em x. Ou seja, são as variáveis livres que estão em φ, menos aqui eu estou usando a noção de conjunto, essa barra aqui é a noção de conjunto, podia ter usado outro símbolo menos, tá? Com as variáveis que tem no conjunto unitário x. A mesma coisa para o existencial, tá? Então, eu tenho que calcular as variáveis de φ e retirar a x, porque a x está no escopo da quantificação. Aí se a gente diz que a variável está ligada. Uma definição importante, né, em lógica de primeira ordem, é que diz que, né, uma fórmula φ ela é uma sentença se ela não tem nenhuma variável livre, ou seja, todas as variáveis estão em escopo de um quantificador, ou seja, o conjunto das variáveis livres da fórmula é vazio, tá? Então, se eu quisesse calcular, né, as variáveis livres dessa fórmula, tá, o que eu faria? Bem, eu faria as variáveis livres de quem? Da multiplicação de x por E igual a x, ou seja, as variáveis livres da multiplicação de x por E igual a x, isso tudo menos o x, certo? Ora, aí eu continuo. Quem são as variáveis livres de uma igualdade? Né? São as variáveis que acontecem na multiplicação de x por E, união com as variáveis que acontecem em x. Tudo isso aqui, do retorno disso, eu vou excluir o x, tá? A gente já viu em exemplos anteriores como calcular isso aqui, ou seja, quais são as variáveis que acontecem na multiplicação de x por E? É só o conjunto que tem x. Quais são as variáveis que acontecem em x? É somente o conjunto que tem x, tá? Então, eu vou repetir ali a minha definição. Isso aqui é o conjunto que tem x. Se depois eu retirar o x, isso aqui vai me dar o meu conjunto vazio. Notem que se eu não tivesse respeitado a ordem aqui, os parênteses, tá? Eventualmente eu poderia ter concluído, né, que teria o x, porque, né, eu teria x união x menos o x. Se eu não respeito que isso era sobre o conjunto todo e faço essa aplicação, isso aqui iria dar o vazio e isso aqui iria dar o x, né? Ou seja, isso aqui iria dar o conjunto em x. Mas essa é uma aplicação errada, né? Por quê? Porque eu tenho que respeitar que a minha definição diz aqui o conjunto de variáveis livres de toda essa expressão menos o x. Portanto, isso aqui estaria errado, tá? Só chamando a atenção de vocês. Aqui é o exemplo detalhado, tá? O passo a passo. Bem, aqui a gente tem um outro exemplo, tá? De variáveis livres. Vocês notem que muitas vezes uma variável livre, ela pode acontecer em uma fórmula de forma livre, mas em uma subfórmula dela, ela pode estar ligada, ou seja, ela pode estar, como é que a gente diria, no escopo de um quantificador. Então, por exemplo, essa fórmula existe x, r de y, x e para todo y, né? O que acontece nessa fórmula aqui, ó? Se eu olhar só para essa subfórmula, o y que aparece, ele aparece no escopo de uma
quantificação, tá certo? O x e o z são variáveis livres, porque eles não têm um quantificador nessa subfórmula, tá? Mas se a gente olha essa fórmula maior, ou seja, a gente tem que o x está no escopo de um quantificador, o z está livre, certo? Mas o z está livre, eu tenho o y. Esse y, pessoal, ele está no escopo de algum quantificador? Não. Por quê? Porque eu tenho até um para todo y, mas isso está só nessa outra subfórmula, não está aqui. Então, o y seria uma variável livre dessa fórmula toda, certo? Ou seja, o y aparecia, né, nessa subfórmula de forma ligada, mas na fórmula toda aparecia livre, tá? Então, vocês podem calcular isso, né, seguindo passo a passo, e vocês vão ver que as variáveis que são livres, né, nessa expressão toda, são somente as variáveis que acontecem em y e z, tá? Ok? Por quê? Porque o x está quantificado, o y está até ligado, mas só nessa subfórmula, não está na fórmula toda, portanto o y está lá. Tá? Então aqui é só vocês seguirem o passo a passo da nossa definição recursiva. Fica como tarefa para vocês fazerem o passo a passo e verificarem. Está aqui a resposta. Outra noção importante, né? A noção de substituir uma variável em um termo t por um outro termo, né? Delta, tá? Essa notação a gente vai dizer, né? Delta de t, onde x está sendo substituído por t, tá? Ou seja, a substituição de uma variável x por um termo t em um termo delta, certo? De novo, eu vou ter uma definição recursiva, né? Eu estou falando só sobre termos. Então, eu posso ter uma variável y com x e t. Quando é que eu vou substituir ele? Se o x for igual a y, então eu substituo. Ou seja, se o x é igual a y, eu substituo por t. Se eles forem diferentes, eu retorno a própria variável y. Tá? Ora, um símbolo constante, ele não tem uma variável. Então, eu não tenho como achar um x ali dentro. Então, eu retorno quem? O próprio símbolo constante. Tá? A substituição de x por termo em um símbolo funcional, né, basta eu aplicar a substituição em cada um dos subtermos. Ou seja, é o f de n com a aplicação da substituição no termo t1 de x por t e da mesma coisa para todos os outros termos. Ou seja, eu vou substituir x por termo no tn. Né? Vamos ver um exemplo para deixar isso mais claro. Então, a multiplicação, né, de x por y, se eu quiser substituir o x, por exemplo, por multiplicação, né, de e por e, ou seja, aqui é a variável que eu quero substituir, x, aqui é um outro termo e eu quero substituir nesse termo aqui o x pela multiplicação de x por e. Então, quem é isso aqui? É a multiplicação de x. Agora, onde tem x, eu vou substituir x pela multiplicação de e com e, certo? E o y, onde tem x, com a multiplicação de e por e. Ou seja, seria esse termo aqui, tá? Aí, de novo, quem seria isso aqui? Seria a multiplicação, permanece. X é igual a x? Ou seja, as variáveis são iguais? São. Então, quem é que eu vou retornar? A multiplicação de e por e. Tá? X é igual a y? Não, são diferentes. Então, eu vou retornar quem? O próprio y. Tá? Então, seria essa a substituição no termo multiplicação de x por e de x por multiplicação de e por e. Tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Ou seja, eu vou substituir nessa expressão o x por e, substituir ela é substituir nos seus subtermos, os termos t1 e t2, ou seja, substituir x por e de x por e. Ora, se o x é o mesmo que o x, eu retorno e,
Se eu tenho um símbolo constante, eu retorno o próprio E. Tá? Então, só a aplicação direta da nossa definição. Tá? A gente também pode fazer essa substituição de uma variável x por um termo t em uma fórmula, certo? Eu sei que essas definições, meus caros estudantes, elas podem ser densas e complexas, mas lembrem, essas definições elas acabam sendo importantes mais adiante na disciplina. Então, tentem compreender bem essas definições, porque quando a gente estiver lidando, por exemplo, em dedução natural, a gente vai usar essa noção de ser substituível, tá? Então, olhem com atenção essas definições. Tá? Então, eu posso também agora pegar uma fórmula φ e substituir uma variável x por um termo t. Tá? E aí, de novo, eu faço uma definição recursiva. Ora, se eu quero substituir na fórmula atômica R de T1 até Tn as variáveis de x por t, o que eu faço? Eu simplesmente faço as substituições de x por t em cada um dos termos T1 até Tn, usando a definição recursiva que a gente acabou de fazer. Tá? Da mesma forma, se dois termos T1 e T2 são iguais, né, e eu quero substituir x por t, o que eu faço? Eu faço as substituições na primeira expressão e na segunda expressão, certo? No caso dos conectivos unários, ou seja, negação, e dos binários, conjunção, disjunção, implicação e somente se, né, basta simplesmente eu aplicar, né, a substituição na fórmula φ, chamada de forma recursiva. Por quê? Porque a negação não tem uma variável, então não tem o que substituir, né? Então, a substituição, né, de não φ de x por t é eu tentar substituir em φ x por t. Então, eu aplico isso e depois eu aplico a negação. Tá? Da mesma forma, para o conectivo binário. Tá? Os casos que a gente precisa olhar com mais detalhe são os casos que eu tenho os quantificadores. Né? Por quê? Porque eu não posso substituir a variável se ela está no escopo de um quantificador, a menos que eu mude toda a intenção da fórmula. Tá? Então, para não fazer isso, quando a variável x que eu quero substituir pelo termo t, ela é a variável do meu quantificador, eu não vou aplicar recursivamente essa substituição. Eu vou retornar simplesmente a fórmula. Tá? Ou seja, eu não vou poder substituir nesse termo t. Tá? Então, por definição, né, se a variável x, né, é a variável do meu quantificador, ou seja, a variável y, eu simplesmente retorno para todo y φ. Tá? Essa é a nossa definição de substituição quando a variável que eu quero substituir x é a mesma do quantificador. Se não for, o que a gente faz? A gente joga, né, essa substituição para a fórmula φ e permanece com para todo y. Então, eu tenho para todo y, φ de x, t. Tá? E agora eu faço a chamada recursiva só para essa expressão. E aí o existencial é semelhante. Vamos aqui ver um exemplo, né? A substituição de uma variável x por um termo t numa fórmula φ, né? Aliás, eu já... Tá repetido aqui, tá? Só para a gente ver um exemplo aqui, tá? A multiplicação de x por e igual a z, tá? Eu quero substituir isso aqui, tá? De x por y, certo? Então, como é que a gente faz? A gente faz a multiplicação de x por e, mando substituir x por y, permaneço com a igualdade e no z eu mando fazer a substituição de x por y, tá? Aqui, então, essa parte a gente já viu, né? Como fazer, né? No caso da definição da substituição em termo, então isso aqui daria a multiplicação de y por e, e aqui o x é diferente do z, então eu retorno o z. Então, essa seria a forma que seria essa substituição.
Bem, aqui outros exemplos, né? Se eu tenho uma fórmula φ e quero substituir a variável x pela própria x, eu tenho como retorno a própria fórmula φ, tá? Ou seja, se eu substituir x por x, ela é a própria fórmula φ, tá? Agora, notem essa outra expressão, ó. Eu quero substituir nessa fórmula que diz q de x implica em para todo x p de x, eu quero substituir x por y. Então, o que a gente faz? A gente vai poder substituir na primeira expressão, na primeira fórmula, mas a gente não vai poder fazer no segundo. Por quê? Porque a variável aparece quantificada, tá? Então, se a gente fizesse a nossa definição, né, formal, quem seria isso aqui? Seria q de x, onde x é substituído por y, a implicação de quem? Para todo x, p de x, onde x é substituído por y. Né? Aí, agora, né, essa substituição em q de x por x por y é o q de y, e o para todo x, p de x, onde eu estou substituindo x por y, eu não posso fazer porque o que eu quero substituir a variável x é a variável que está no meu escopo do meu quantificador para todo. Então, retorno quem? Para todo x, p de x. Certo? Então, essa é a nossa aplicação, né, aqui nesse exemplo. Tá? Um outro exemplo, né? Não para todo y, x é igual a y. Né? Ou seja, né, isso aqui quer dizer o quê? Que existe um elemento que x é diferente desse elemento. Né? Se eu substituir x por z, eu posso aplicar essa substituição porque o quantificador y, certo? Ele não é o x. Então, essa fórmula, né, ela vai ser equivalente a não para todo y, z igual a x. Tá? Agora, notem, né, que se eu quisesse substituir o x por o y, certo? Esse x agora, ele não está no escopo de um quantificador, portanto, eu posso aplicar a minha substituição, e essa substituição ia ser não para todo y é igual a y. Notem que essa é uma fórmula, semanticamente, a gente ainda vai definir isso, mas assim, intuitivamente vocês podem perceber que ela é uma fórmula completamente diferente da anterior. Por quê? Porque eu tinha uma variável livre, que era o x, que agora ele passou a ser quantificado, porque eu substituí o x por um y que aparecia no escopo de um quantificador. Ou seja, a variável x ela tornou-se quantificada quando substituída por y. Tá? E isso é uma coisa que a gente vai ver que a gente vai ter que evitar, certo? Então, a gente tem uma definição que diz o seguinte, que uma variável y, uma variável x, ela é substituível em uma fórmula por um termo t, se para qualquer variável que aparecer no meu termo t, ou seja, lembrando, né, eu quero substituir uma fórmula φ x por t, tá? Quando é que eu vou dizer que a φ é substituível, x é substituível na fórmula φ por t? Eu primeiro vou olhar quais são as variáveis que acontecem em t, tá? Então, pegue qualquer variável, por exemplo, uma variável y, certo? O que eu tenho que olhar? Se nas subfórmulas de φ, certo? Aparece alguma fórmula para todo y ou existe y, de forma que o x está livre lá. Porque se aparecer para todo y ou existe y, o que eu vou fazer se eu substituir um x que ocorre livre lá nessa fórmula? Alfa. Eu vou quantificar ela, que foi exatamente o que a gente fez nesse exemplo. Ó. Aqui, quem era o termo? Era o y, certo? O que eu estou procurando? Olhe para todas as subfórmulas dessa fórmula aqui e veja. Tem o y, né? Quantificado lá? Tem. Então, se ele acontece o x livre aqui, se eu substituir o y, ele vai passar a ser o quê?
ligado, ele vai passar a estar nesse escopo do quantificador, tá? Então, o que a gente não pode fazer? Ou seja, a gente tem que olhar que não existe nenhuma subfórmula de φ que seja uma quantificação, ou seja, para todo y φ, né, o alfa, onde a alfa, né, é uma subfórmula para todo y, é uma subfórmula da minha fórmula φ originária, ou existencial, na qual o x vai acontecer livre lá. Ou seja, se o x acontecer livre aqui, se eu colocar a minha variável, né, substituição de x por y aqui dentro, o que vai acontecer? Ela vai passar a ser ligada. E eu quero evitar de fazer isso, tá? Então, a gente vai dizer, só para concluir, que uma variável x ela é substituída em uma fórmula φ por um termo t, se no meu termo t não aparece nenhuma variável que vai passar a ficar no escopo de uma quantificação, certo? Isso vai ser importante quando a gente estiver definindo as substituições do nosso sistema de dedução natural.